Imagina só, uma reforma educacional tão grande, tão ambiciosa, que precisou ser reformada. Pois é, essa é exatamente a história do novo ensino médio no Brasil. Uma promessa de modernizar o ensino que acabou caindo em algumas armadilhas bem complexas. Vamos mergulhar nessa história para entender o que deu errado e, mais importante, o que podemos aprender com tudo isso. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a grande promessa, né? O que era para ser. Depois a gente entra no que realmente aconteceu, analisando 3 pontos bem críticos: o tal do conhecimento vazio, a falsa flexibilidade e uma figura nova que surgiu, a do aluno gerente. E para fechar, a gente olha para o futuro. Qual é o caminho agora? Então, a ideia por trás do novo ensino médio parecia fazer todo sentido. A proposta era essa: modernizar, sabe? Tornar a escola um lugar mais flexível, mais conectado com os interesses de cada estudante, com os projetos de vida de cada um. E essa história não é de hoje, não. Se a gente olhar a linha do tempo, fica claro que foi um processo bem turbulento. Tudo começou lá em 2016, mas a resistência foi tão grande, mas tão grande, que chegamos em 2024 com o presidente Lula sancionando uma lei para revogar parte da reforma. E agora, a expectativa é que o modelo novo, revisado, comece a valer em 2025. Uma verdadeira saga. E o coração de toda essa reforma era uma ideia chamada itinerários formativos. O nome é um pouco técnico, mas a lógica era simples: dar ao estudante o poder de escolher parte do que ia estudar. Aprofundar o que mais interessava, sabe? Só que foi aí, bem nessa ideia de escolha, que o caldo começou a entornar. Beleza, então vamos para a primeira grande armadilha, o primeiro grande problema. E a pergunta aqui é profunda, viu? O que, afinal, é conhecimento? O que a escola deveria ensinar? Pois é, a reforma meio que colocou todo mundo contra a parede para responder o que é essencial um jovem aprender no ensino médio. Filosofia, matemática e brigadeiro gourmet? Acredite, essa discussão foi longe e a resposta, como a gente pode imaginar, não foi nada simples. E aqui a coisa fica curiosa. Com essa liberdade toda e sem critérios muito claros, começaram a pipocar itinerários de brigadeiro gourmet e relações interpessoais. A crítica que veio forte foi essa: será que a gente não está esvaziando a escola, trocando conhecimento denso por algo superficial? E é um contraste gritante com o que defendem organizações como a Unesco. A visão deles é que o papel da escola não é só dar uma habilidade prática, mas sim ser um lugar para a criação coletiva de novos conhecimentos e novos mundos. É uma visão bem mais ampla, né? Bem mais profunda. Agora vamos para a segunda armadilha, que é um verdadeiro paradoxo. Pensa comigo. Uma reforma feita para dar mais flexibilidade e escolha acabou criando o contrário, uma padronização que ninguém esperava. Como assim, né? Porque no papel a promessa era linda. Itinerários de humanidades, de ciências, focados em temas como sustentabilidade, até mesmo iniciação científica ou cursos técnicos. A ideia era que cada estudante pudesse montar um caminho com a sua cara. Só que a promessa bateu de frente com a realidade. Na hora de colocar em prática, o que a gente viu nos estados foi, bem, o oposto. A variedade sumiu e deu lugar a um modelo super parecido em quase todo o Brasil. E os números não mentem. Dá uma olhada nisso. Mais de 81% dos estados acabaram usando um modelo padronizado de trilhas. E não para por aí. 100%, ou seja, todos os estados, tornaram o projeto de vida uma matéria obrigatória. A flexibilidade virou uma fórmula repetida. A escolha não era tão escolha assim. Isso nos leva direto para a terceira e última armadilha que a gente vai analisar. Uma mudança sutil, mas super importante. O foco saiu um pouco do conhecimento e foi parar na autogestão do aluno, na ideia de que o estudante precisa se tornar uma espécie de gerente de si mesmo. O conceito por trás disso é o protagonismo juvenil. É uma ideia que vem da pedagogia crítica, muito poderosa, sobre dar voz e poder de ação para o estudante. Mas, segundo os críticos, na reforma, esse conceito foi, digamos, simplificado. Virou só a capacidade de escolher um caminho que já estava pronto. E toda a responsabilidade por essa escolha caiu no colo de adolescentes de 15 e 16 anos. E como isso acontecia na prática? Principalmente através daquela disciplina obrigatória que a gente viu, o projeto de vida. A meta era nobre: ajudar a galera a planejar o futuro. Mas aí a gente precisa olhar de perto o que era ensinado. E as perguntas eram assim: você já desperdiçou energia culpando alguém? Qual a relação entre adaptabilidade e tolerância à frustração? Muita gente olhou para isso e pensou: ué, isso é aula ou é uma sessão de coaching corporativo? A crítica é que se estava pedindo a um jovem de 14 e 15 anos para fazer uma autoanálise que nem muitos adultos conseguem.
E aqui, uma reflexão da filósofa Hannah Arendt cai como uma luva. Ela alertava que uma escola sem conteúdo forte pode virar um espaço marcado pela retórica emocional e moral. Basicamente, vira um lugar de aconselhamento, não de construção de conhecimento. Um alerta bem poderoso, né? Ok, então a gente viu os problemas, as armadilhas. A reforma foi tão criticada que agora está sendo reformada. A pergunta que fica é: o que a gente aprende com tudo isso? Quais são as lições para a gente, enfim, pensar o ensino médio melhor? Bom, a análise dos especialistas aponta para 5 caminhos. Primeiro, deixar claro o que é conhecimento escolar de verdade. Segundo, entender que protagonismo não é só escolher, é um processo coletivo. Terceiro, fazer o projeto de vida ter sentido sem ser só um manual de autoajuda. Quarto, achar um equilíbrio entre o que é universal e o que é local. E por último, talvez o mais importante, a gente precisa basear tudo isso em como o adolescente de hoje realmente aprende e se desenvolve. No fim das contas, tudo isso nos joga de volta para uma pergunta gigantesca e que não é só do Brasil, não. Se o modelo antigo já não serve mais e esse modelo novo se mostrou cheio de falhas, como é, afinal, o ensino médio ideal do futuro? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e a busca por essa resposta, bom, ela continua.